Bom, pessoal, o Instagram derrubou aqui a minha live, acho que foi a conexão, então mudei aqui a conexão. Vou convidar de novo a Fernanda para que a gente possa começar aqui o nosso encontro, né, o nosso diálogo. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos a todos. Temos hoje aqui uma conversa. Vamos ver se agora dá certo. Olá, boa noite. Ah, agora sim! E aí, enfim, conseguimos. Sim, eu tava olhando se a internet tá meio travadinha aqui, daí daqui a pouco, puf, foi. E Isso aí, aqui, Fernanda? isso aqui é uma live de norte a sul, né? É, mais ou menos, né? Eu tô no meio do caminho, eu já estou em São Paulo Ah, já tá em São Paulo. Que temperatura tá aí? há 12, Tá, 11 agora. então tá. Olá, pessoal. Todo mundo chegando aí. Então, hoje, essa noite especial que nós reservamos para essa live, onde nós estamos organizando essa formação em constelação familiar. Muitas pessoas que estão entrando aqui já conversaram conosco, pediram informações sobre o curso. Algumas aqui já preencheram até a ficha de inscrição. Então tá, decidimos falar sobre esse assunto, né, Adamo? Essa vida na matéria. Como foi exatamente que tu colocou o nome da live aí? Então, a gente falou, o tema específico, né, que a gente trabalhar, chama Decisões que envolvem dinheiro, revelam muito sobre as nossas dores, né? Uhum. Então, falando sobre como o pensamento sistêmico olha para essa vida terrena, e quando a gente fala da vida terrena, a gente fala de matéria, né? E o dinheiro tem essa conexão direta, os bens materiais, a matéria. Então, o dinheiro é algo de vivo, é algo que se experiencia aqui nessa experiência, né? É algo que nós vamos, uma energia que nós lidamos aqui. E quando a gente decidiu fazer esse tema, eu, o Adamo e a Márcia, foi porque algumas pessoas nos perguntaram sobre o valor da formação e como que era a forma de pagamento. E quando a gente conversou sobre o que a constelação mudou na nossa vida, foi um dos fatores que a gente trouxe como experiência, né, Adamo? Da forma com que a gente olhava e olha hoje para o dinheiro. A forma com que a gente conduz essa energia, como a gente percebe que era a nossa vida financeira e como ela está agora. Adamo, não sei se tu quer me falar e tu vai me sinalizando, né? Que sabe que eu engato uma primeira aqui. Sim, sim, vamos conversando. Inclusive, é um tema bem pertinente, né? Porque acaba que a gente tem vários pontos de contato com a realidade, né? E como nós vivemos num sistema capitalista em que muita coisa é atravessada pelo dinheiro, a gente acaba se habituando a não esmiuçar as relações ocultas e inconscientes em torno disso, porque é como se fosse assim mesmo, né? Como se a gente começasse a entrar numa postura de a minha vida é essa mesma, né? A minha vida financeira é essa, a minha vida profissional é essa, e aí a gente vai entrando meio que numa sensação de que a gente está sendo punido, ou que a gente está sendo conduzido como se não fosse através das nossas próprias mãos em cima deste tema. Então é um tema que a gente vai acabar falando sobre vários como essa forma de manifestar uma energia, né? Um funcionamento psíquico, e, e eu espero que o pessoal que vai ficar conosco aqui nessa noite consigam também ter reflexões e pensamentos sobre o tema que também sejam úteis para eles, né? Uhum. Inclusive, pode ir mandando perguntas. Eu já tenho uma pergunta, Adamo, porque eu acho que essa árvore que está na parede aí atrás é da casa da Tânia. Por acaso eu acertei? Então, um beijo para a Tânia, que é nossa colega querida lá de São Paulo. É, assim como
entrei no Instagram na Casa Verde, eu tô aqui também sozinho, viu? Então, Ah, então essa mania de invadir lugares, né? tá certo, tá certo. Pessoal, olha só, vai mandando coraçõezinhos, vai compartilhando essa live, tá? Porque vamos entrar no assunto agora, então, desse dinheiro que ele mostra das nossas dores. Vamos montar aqui juntos um raciocínio. Olha só. Dentro da constelação familiar, o Hellinger deixou muita teoria. Numa das teorias dele, ele percebeu os níveis de consciência, que são coisas que nós temos o hábito de fazer, de falar muitas vezes, né? Bah, acho que eu não tenho consciência para isso. Ai, quero expandir minha consciência. Eu diria até que é uma das palavras, né, Adamo, que tá. Eu fico pensando, Adamo, porque eu te chamo de bichinho, e aí agora eu vou falar teu nome, tenho que. Vou falar bichinho, falar Adamo, né? Então, como o Adamo é nordestino, um dia ele teve por aqui no Prana, na minha casa, e olhou para um dos gatos e disse, querido do bichinho, né? E aí não teve outra, né? Então, essa consciência, que é uma palavra que está na moda até agora, né? A gente tem, quero expandir minha consciência, não tenho consciência para isso. Então, olha só, o dinheiro, muitas vezes, quando nós estamos na consciência pessoal, que foi assim que o Hellinger batizou essa consciência mais superficial, talvez mais primitiva da experiência humana, né? A gente diz, eu não vou fazer tal coisa por causa do dinheiro. Bah, se eu tivesse dinheiro, seria diferente. Então, o que é essa consciência pessoal? Né? A consciência pessoal que o Adam, eu tava lendo aqui agora, alguém mandando beijo lá de Teotônia, Márcia. Beijo aí pro pessoal de Teotônia. Essa consciência pessoal é a consciência que encontra culpados. Tá? Então, quando nós estamos nesse nível de consciência que é uma consciência primitiva, uma consciência terrena, e nós todos fizemos isso, a gente fica culpando alguém, algo ou alguém, né? Isso aconteceu porque tal pessoa bateu no meu carro. Eu tô com essa dor aqui porque hoje eu fiquei muito tempo no ar-condicionado. Eu faria um curso, eu faria outra coisa se eu tivesse dinheiro. Então, nessa consciência, aonde nós encontramos culpados, ela se chama de consciência pessoal. E o que acontece nisso quando a gente olha para o pensamento sistêmico, né? A gente acaba colocando peso em coisas que não são daquele lugar, daquele propósito, né? E um convite agora para quem está nos assistindo aí é tentar perceber quando realmente tu quis algo, independente de custar uma quantia X ou Y, se tu realmente não fez com que isso acontecesse. Muitas vezes não tendo dinheiro para isso, né? Mas de tanto que tu quis, por alguma razão, aquilo aconteceu, né? E aí naquele momento tu não procurou culpados, tu simplesmente quis e como tu quis, tu fez acontecer. Essa vale já a primeira reflexão aqui, né, Adamo? Sim, Fernanda. E é interessante porque quando a gente para pensar, né, que se a gente atribuir ao dinheiro a responsabilidade de me fazer feliz ou de me impedir de realizar algo, independente disso ter reflexo na realidade ou não, porque alguém que pode estar nos ouvindo pode dizer assim, mas realmente né, tive uma dificuldade de planejamento financeiro, ou não tive educação financeira, e realmente o dinheiro é um recurso que é escasso. Ok, assim, é possível que alguém que esteja nos ouvindo esteja pensando assim, mas mesmo assim, nos coloca numa posição, quando a gente começa a estudar o pensamento sistêmico, nos coloca numa posição de olhar, inclusive, de sair desse lugar muito de conclusões, né? Tipo assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ou se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. E aí a gente começa a se perguntar, e o que me falta para ter, para conquistar mais dinheiro? Ou o que é essa felicidade que eu estou em busca, se eu realmente posso, né, colocar esse peso no ter ou não ter dinheiro? Então, a gente vai saindo desse lugar mais de uma conclusão rápida sobre as coisas
e vai nos colocando numa postura de maior questionamento, né? E até olhando para questões que se a gente só tivesse na conclusão, a gente não conseguiria olhar, né? Uhum. E quando tu fala sobre isso e de que lugar a gente olha, olha só como é interessante. A gente perceber que criança, né, e muitos de nós em várias partes da vida estamos nos comportando como crianças, nos conectamos com essa criança e com esse adulto o tempo todo, né? Então, criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro, né? A criança, ela não sabe fazer o dinheiro dela, né? E muitas vezes a gente tá naquilo, eu não ganho dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. E essa palavra, ela já traz um movimento inconsciente, né? Do nosso movimento infantil de olhar para esse assunto. E por que é legal a gente pensar sobre isso? Porque muitas vezes o fluxo de dinheiro não está vindo porque nós não estamos vivos. Olha só que interessante usar esse termo, né? Porque a nossa alma pode estar olhando para a morte, a nossa alma pode não estar aceitando os pais. E aí a gente, como um adulto, né? O adulto que está aqui assistindo essa live diz: Nossa, eu super amo meus pais. Ah, imagina, não tenho questões com os meus pais, né? E tá tudo bem que a gente tenha esse nível de consciência. As nossas questões tão profundas em relação pai e mãe, sejam os pais biológicos ou os pais idealizados ou quem executou a missão aqui, é tão profunda que muitas vezes a gente não consegue tomar a nossa vida, né? E o que seria tomar essa vida? Seria eu olhar para minha história e conseguir aos poucos conectar com as partes que se fragmentaram disso, as partes fragmentadas da minha infância, da minha criança. E aí sim, tomar essa vida. Porque dinheiro também é coisa de vivo, né? Morto não tem dinheiro. Então são dinâmicas ocultas que às vezes são tão simples, né? E que a gente pode pensar que não está no fluxo do dinheiro, assim, estamos trazendo o assunto dinheiro, mas da vida amorosa, de encontrar a minha profissão, essa realização profissional, né? A saúde, tudo isso são dinâmicas ocultas, essenciais e simples, né? Onde existem uma ordem do amor, honrar a hierarquia, cada um no seu lugar, para que a gente possa viver aquilo que veio viver na Terra, experienciar aquilo que a nossa alma precisou, por alguma razão, escolher essa família. Adamo, tu vai me dando um sinal aí, né? E o legal, Fernanda, é que de tudo que eu estudo dessa área, né, as constelações foi a última área que eu tive contato, né? Então tem 11 anos aí nessa caminhada de estudar essas coisas sobre a mente humana, sobre as emoções humanas, sobre o aparelho psíquico humano. E as áreas que eu estudei me ajudaram muito em vários aspectos. Elas me transformaram como pessoa. Só que alguns outros aspectos elas não alcançaram. E eu só fui alcançar esses aspectos, inclusive o dinheiro é um dos temas, né? A partir da constelação. Então, eu acho também muito da constelação e do pensamento sistêmico, né? Porque às vezes a gente fala da constelação e a gente tem que fazer essa separação também, né? Que uma constelação serve para várias coisas, né? E às vezes essa continuidade do que se mexe numa constelação vem dessa postura de como que a gente vai interagindo como que a gente vai conseguindo vivenciar esse pensamento sistêmico no nosso dia a dia, né? Ou aquele tema especificamente que a gente pôs numa constelação, né? E e esse tema, o dinheiro, assim como alguns temas que, depois de muitos anos de caminhada em outras áreas, eu percebi, a partir da aplicação do pensamento sistêmico no dia a dia, uma mudança mais significativa, mas não no aspecto do externo, né? Mas no aspecto interno mesmo, né? Como que eu me sinto com relação àquilo.
Porque também, às vezes, a gente vai falando aqui sobre as coisas que a gente até experimenta com outras pessoas, né? Com clientes, com pacientes e também com a gente mesmo. E às vezes a gente pode, às vezes eu gosto de pontuar isso, né? De que a vida fora nem sempre muda, né? Agora, quando você consegue mudar internamente, aí você vai percebendo coisas que sempre estiveram ali, talvez, ou que você não conseguia perceber porque você estava olhando para um outro lado, né? E aí você quem vai interagindo com as coisas, não é que magicamente, né, as coisas mudam fora, né? Sim, até porque quando, por exemplo, quem está aí assistindo já fez uma constelação, né? Chega com uma questão e aí traz a emoção que aquela questão traz, aquele peso, aquela sensação de fora de fluxo, o vazio, a angústia. E aí no decorrer da constelação, né, vai per como tá? Não, tá mais leve. Nossa, agora eu já vejo de um jeito diferente. Então, via de regra, externamente, nada teria acontecido com as pessoas envolvidas, né? Mas aqui dentro eu já olho de outro lugar, de um lugar mais seguro. E aí, agora, quando tu falou sobre isso, Adam, eu pensei, né, sobre uma das frases incríveis do Hellinger que diz: no meu lugar eu tenho força, tudo que é meu é leve. Então, independente da experiência que a gente tenha, né, hoje estamos falando sobre dinheiro, independente de eu estar experienciando ou a falta de dinheiro, ou não ganhar, não conseguir fazer tanto dinheiro, ou ganhar, receber e gastar mais, perder, ter prejuízos, né? Independente da dinâmica, eu sentir que eu vivo isso de um lugar seguro, de um lugar tranquilo, e que eu levo isso de uma forma leve, né? Porque aí eu mudo o mundo interno, a forma com que eu vejo, o lugar que eu vejo isso, né? Sim. A Juliana tem uma pergunta aí pra gente, né? A gente vai conversando aqui e às vezes esquece o pessoal aí. Juliana colocou, ela colocou que ama nós dois, também amo você. Mas vamos lá. Vocês conseguem perceber, a pergunta dela é ótima, viu? Assim, se preparem. Vocês conseguem perceber e externalizar como a visão sistêmica mudou a vida de vocês? Tu Ou sabe como por que que a Juliana, minha irmã, nasceu do mesmo portal que eu, mesmo útero que eu, fez essa pergunta? Porque outro dia lá no Prana eu cheguei, quando eu fui fazer aquelas gravações que vai rodar aí no Instagram, e eu contei, eu disse, gente, eu comecei a chorar, eu achei que não ia mais conseguir gravar. E ela veio fazer essa pergunta aí, essa guria, essa minha própria irmã aí. Então, obrigada, minha linda. Olha só, quando eu parei para pensar, e tem coisas que vão acontecendo que a gente nem se dá conta, né? De como mudou. E aí eu parei para pensar, e aí se eu me emocionar aqui também tá valendo, né? Como era a minha vida antes de conhecer a constelação, né? Então aí eu me lembrei, e tem várias pessoas aqui de ver assistindo, que vão poder escrever algo aí ou apenas sentir que nós tínhamos uma livraria, né? Nós tínhamos uma loja, uma livraria, e era assim, ó, contar os pila. Adam, aqui no sul, tu sabe que a gente fala pila, que não fala no Ceará. Contar os pila para pagar um boleto, né? Mal conseguia honrar os compromissos que a nossa loja tinha. Eu bebia muito, fumava muito, né? Vida amorosa para mim era uma utopia. Era algo assim, ó, cara, como alguém pode amar alguém? Como alguém pode querer estar perto de alguém? Era algo que era muito difícil para mim, né? Era como se talvez, olhando hoje daqui, fica difícil perceber exatamente de que lugar eu olhava. Mas era uma coisa que para mim não. Eu conheci muito bem esse tempo, essa Fernanda. Acho, Lu, lindo. Conheceu, conviveu, né? Então, eram lugares, eu olhava para os homens de um lugar que não era saudável, né? Dinheiro, ter segurança para comprar algo, poder olhar nos olhos de um homem e saber a importância que ele tem na minha vida, eram coisas impossíveis,
né? Então, quando a Júlia, eu vim com isso, né? Júlia, nossa, o que a constelação mudou na minha vida? Eu disse, o que a constelação não mudou na minha vida? E não a constelação em si, mas o que eu permiti que pudesse acontecer, né? Porque se eu tivesse que dizer, foi assim, a 180 graus, né? Hoje é um lado totalmente oposto. Hoje, a nossa empresa, né, o Prana, está sempre em crescimento, né? É sempre em ascensão e as oportunidades de trabalho que vão chegando. Eu hoje casei, né? E quem tá casado sabe que todo dia é um desafio para a gente manter o casamento. O casamento é uma plantinha que precisa de água, que precisa de sol, que precisa de tantas outras coisas. Mas manter um relacionamento amoroso, que para mim era algo totalmente desafiador, olhar para um homem de igual para igual, né? Então, eu disse, o que não mudou na minha vida, né? Então, eu acho que o que não mudou é o amor pelos gatos, né? Assim, a Cocói também, essa mima que tá no meu colo, já tem uns 15 anos, então isso não mudou. Mas tantas outras coisas, perceber que eu era casada com a minha mãe, tentava ser mãe dos meus irmãos. E aí quando fala assim, tá, mas o que é essa constelação familiar? Né? E aí tu pensa, tu ficar no teu lugar com aquilo que é teu e o que te cabe. Eu disse, como assim? Aí tu pensa, tu não ser mãe dos teus irmãos, tu não ter uma irmã que tu olha e diz, acho que ela é como uma mãe para mim. Ter a tua amiga que tu diz, nossa, essa é uma amiga irmã, constela isso. Né? Porque a amiga é amiga, a irmã é a irmã. E aí a gente acaba brigando com essa amiga como brigaria com o irmão. E aí essa amiga é filha de outra mãe e de outro pai. E aí não dá para resgatar como um irmão resgata. Então, bichinho, agora eu vou passar para ti a pergunta, porque senão, né, só eu vou responder aqui. Tá. Então, quando você foi falando, eu fui refletindo, Fernanda, porque para mim é um desafio até descobrir que ponto que eu tive. Com as constelações, sim, é bem claro. Mas o pensamento sistêmico, para mim, ele foi meio que se misturando na minha vida. Eu não tenho um momento em que eu, um marco, né, que eu diga assim, nossa, a partir de agora eu estudo, eu tive contato com o pensamento sistêmico. Só que tem algumas coisas muito específicas que aí sim as constelações me deram de presente, né? E tem uma coisa que é muito forte para mim, que é assim, no meu espaço de trabalho, né? Para quem não me conhece, eu sou psicanalista e eu fui trabalhando com psicossomática. Então, quando eu fechava a porta do atendimento, eu conseguia ter uma postura de não julgamento muito, muito, muito intensa, assim, era uma postura técnica, né? Mas quando eu saía da porta para fora, nossa, assim, eu era extremamente, e eu ainda tenho essas características, mas elas estão mais organizadas, né? Eu era extremamente arrogante, como se o modelo de mundo certo fosse o meu, como se eu soubesse de todas as coisas, né? E como se eu fosse lá aplicando isso na vida das pessoas. E isso me levava para uma dor, para um adoecimento que eu nem percebia, né? Então, esses foram os presentes que o pensamento sistêmico que a constelação me deu. É tanto que eu tenho hoje pessoas que dizem assim, vou colocar aqui uma música, eu sei que tu não gosta, e esperam eu falar mal, e eu simplesmente digo, ok, assim, a música você escuta, você gosta, eu vou ver tal filme, eu sei que tu não gosta, o que é que tu vai dizer? Eu falei, nada, tu assiste o filme que tu quiser da tua vida, né? Então, assim, isso, nossa, me trouxe uma leveza enorme, porque eu percebi que eu não preciso estar nesse lugar de né, perfeito só os mortos. Então, eu não preciso estar nesse lugar de achar que eu sou certo, que eu sei de tudo e que eu tenho que ter resposta para todas as coisas. Outra Uhum. coisa também que foi muito forte para mim é que olha que legal, eu estava falando sobre isso esses dias. Eu sabia da informação que minha mãe perdeu dois filhos, né? Que não pôde nascer, ela teve dois abortos. Eu sempre soube disso. Então, conscientemente, essa informação sempre teve presente. Mas saber nem sempre é integrar e sentir, né? Então, eu sempre soube.
não era um segredo, não foi uma informação que eu tive que ir em busca, que me foi revelado numa constelação. Não, eu sempre soube. Minha mãe sempre falou assim: ah, tua gravidez foi complicada porque antes de você eu tive dois abortos. E ela contava como foi o aborto e tal e tal. Mas havia uma distância entre o saber e o integrar. E aí, o que isso me causava de dor, né? Eu trabalhava por três, eu trabalhava por mim e por meus dois irmãos, e não recebia, né, por três, inclusive. E, de novo, o legal é você perceber que essas coisas elas vão continuar repercutindo na nossa vida. É, o estado de estar presente, de perceber isso funcionando. Eu tô nesse movimento de saber se eu vou voltar ou não para o Instagram, né? Eu tava vendo as postagens minhas e em uma das postagens eu dizia exatamente isso, assim, a postura sistêmica não nos coloca para que a gente exclua um padrão, né? Que a gente elimine um padrão. A postura sistêmica nos ensina a identificar, a perceber, às vezes antecipar, mas nunca excluir, né? Então assim, ok, eu vez ou outra me pego fazendo coisas que eu ainda estou fazendo nesse processo por eles. E aí eu tenho que me centrar de novo, né? Integrar novamente, liberar novamente. E esse é o processo, né? Então, quando você foi falando sobre a tua experiência, eu fui refletindo sobre esses pequenos passos que, para mim, me parecem mais suaves, né? Eu não tive um Adamo antes e um Adamo depois da constelação, mas tem coisas muito fortes e muito intensas que foram vividas e que eu tenho certeza que vão ser vividas ainda, né? Uhum. E é legal tu falar sobre isso. Eu vi que a Kelly entrou por aí, né? A Kelly, quem já conhece, é uma das minhas sócias aqui, minha amiga de longa jornada terrena e quem sabe de outras eras, de outros tempos também, que é numeróloga, né? E agora estuda astrologia. Isso é uma coisa bem importante, por isso que na nossa formação tem um módulo de numerologia e astrologia sistêmica. Por quê? Porque é muito importante a gente entender o que é karma, né, Adam? E, por exemplo, um karma financeiro. Quando a gente, fui numa numeróloga que me falou que eu tenho, se não for isso o nome, Kelly, tu escreve aí, lição kármica 8, né? Acho que é isso. Eu tenho lição kármica 8, eu tenho lá no meu mapa astral algo de dinheiro. Isso também, quando se abre uma constelação, muitas vezes a gente vai ver onde houveram irmãos que brigaram por heranças, né? Casais que se separaram e não foi dividido de forma equilibrada os bens do casal, né? Mortes, brigas com vizinhos por terras, né? Roubos. Então, isso vai estar no teu mapa astral, vai estar na numerologia. E aí, talvez, tu tenha que encontrar o lugar seguro para experienciar, porque ninguém nasceu na família errada, ninguém tem a mãe errada, ninguém está vivendo a experiência errada. Não no sentido de certo e errado, mas no sentido de que viemos para cá, né? Deus não joga dados para experienciar aquilo que a alma precisa, né? Seja como resgate, né? Como o pessoal do espiritismo que estuda o Kardec traz isso, né? Esses resgates que a gente vem para fazer. O budismo, né? Várias formas religiosas, independentemente disso, né? Nós nascemos na família que precisamos nascer para a experiência que precisamos ter. E aí, quando tu disse, Adamo, sobre não ter mais a música que é boa, né? O filme que é o legal, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente é cheio de opinião. A gente é cheio de certo e de errado, de bom e ruim. A gente olha para uma mamãe que age de um jeito e diz assim: que tipo de mãe é essa, né? O tipo que aquela alma precisa. Essa é uma resposta sistêmica, né? Cada um sobrevive à mãe que tem, ninguém nasceu na família que não precisava nascer. Então, a gente começa a olhar e a entender, e isso para mim foi muito desafiador também. Eu lembro no meu primeiro módulo, quando eu vi isso, como assim?
aquela mãe é a mãe que a pessoa precisa. Sabe uma frase que eu fecho os olhos e me lembro do Nelson? Quem tiver aí, que foi aluno do Nelson e teve a honra de estar na presença dele, física, pode compartilhar alguma frase dele aí. Mas um dia ele olhou e disse assim: é impossível amar alguém sem amar os pais dessa pessoa. E aí uma colega lá no primeiro módulo, na primeira formação, levantou a mão e disse assim: mas eu detesto a minha sogra. E aí ele perguntou: e o teu filho? Tu gosta quanto dele? Ela disse: não, eu amo meu filho 100%. Daí ele disse: ah, então eu sinto em te informar que tu ama a tua sogra, porque 25% do teu filho é a tua sogra. Então, a gente nem para pensar o quanto tá tudo interligado e que um filho, se a gente ama alguém, nós precisamos amar os pais dessa pessoa. Porque cada filho, e nós todos somos filhos de alguém, somos metade pai e metade mãe. Os pais são o barro que fizeram esse vaso, né? Então, é essa sacada, né, do pensamento sistêmico, de olhar para o todo, né, para aquilo que não é linear, né, que existe um conjunto e que cada membro da família representa algo que todo aquele clã vive, é algo que vai virando chaves assim incríveis. Hoje atendi uma pessoa, não vi se ela tá por aí, se ela tiver, ela me dá um oi, que disse assim: nossa, Fer, essa sessão hoje foi tipo quando o eletricista vai lá em casa e fica levantando todas as chavezinhas que tem naquela caixa. Ficou levantando várias chavezinhas. Porque é isso que o pensamento sistêmico fez na minha vida, Adamo. Legal, né? A gente poder compartilhar essa experiência, Fernanda, e convidar o pessoal a ter a sua própria experiência, né? Porque se a gente para pensar, o que trouxe as pessoas a estarem com a gente aqui nessa quinta-feira à noite né? São conexões inconscientes, né? É um desejo já inconsciente, né? Usando até o termo do próprio Bert, é um desejo de alma mesmo, né? De se conectar a isso. Então, já existe um movimento interno, né? Então, às vezes a gente fica rodando, 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 procurando soluções, e não vai percebendo que existem pequenos sinais que vão nos direcionando para as soluções, né? Para que eu chegasse nas constelações, inclusive, o meu inconsciente precisou me dar vários sinais para eu poder chegar, porque um convite direto não me levaria, dado aquela postura que eu te disse, né? Assim, de Uhum. ah, como é que eu. Que nada, eu estudei anos isso para poder chegar ali e fazer né, em pouco tempo aquilo que às vezes é processado durante. Enfim, e aí a gente vai enxergando esses pequenos sinais, diria Jung, né, que são sincronicidades, né, para que a gente possa ter contato com o que realmente é essencial, né, na nossa existência, na nossa vida, né? E é bem isso. A questão de algumas perguntas também que eu recebi essa semana. Mas esse curso que vocês estão organizando aí é para quem quer ser constelador? É para quem já conhece alguma coisa de terapia? Para quem é esse curso? Foi uma das perguntas que essa semana foi interessante quando eu recebi. Né, eu compartilhei com o Adamo, se ele concordava. Que eu sinto que a formação em constelação familiar, o meu marido fez comigo, né? O Adamo sabe, o Dani foi meu colega em várias das formações que eu fiz. Então, ele também é um constelador, entretanto, ele não trabalha constelando, né? Mas ele usa essa ferramenta na vida dele. Então, esse curso para quem é? Para quem está aberto, para quem está nesse pedido de alma, né? Que é o que o Hellinger fala, quando a alma está sufocada dentro do personagem. Esses sentimentos de angústia, esse vazio, vida pesada, vida fora de fluxo. O curso é para esse tipo de pessoa. Assim como é para aquela pessoa assim, nossa, já fiz um monte de cursos de terapia, já trabalho como psicólogo, como terapeuta holístico, enfim. E esse curso pode ser para mim também? Claro que pode. Por quê? Ele é um curso de autoconhecimento.
E o que que acontece? Independente da linha de trabalho que a gente tenha, nós temos clientes, né? E nós só podemos levar o nosso cliente até onde nós fomos. Então, tanto que a primeira etapa do curso é uma etapa de autoconhecimento, para que eu possa me perceber. Porque eu me percebendo, independente do que esteja acontecendo, eu consigo sentir como eu me sinto. Voltando a falar sobre a consciência pessoal, a gente sai da consciência pessoal e começa a entrar numa consciência coletiva. De eu perceber assim, poxa, eu tô dizendo que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa é não sei o que, tá fora, né? Estou encontrando culpados, pessoas boas e ruins, aquilo que é legal e aquilo que não é. Quando eu consigo respirar fundo e dizer assim, nossa, mediante a postura de tal pessoa, como eu me senti? Como eu me sinto quando tal pessoa tem aquela postura? Aí eu comecei a acessar uma consciência mais coletiva, de entender que, independentemente do que esteja acontecendo fora, eu preciso saber o que acontece aqui dentro. O que tira o meu lado bom, o que mostra o meu lado sombra, né? O meu lado ruim, porque isso tudo tem em todos nós. Então, essa formação que nós estamos organizando com muito amor e carinho é para isso, é para que a gente possa se conhecer independente de trabalhar com constelação, de trabalhar com terapia, independente de trabalhar ou ser e trabalhar como dona de casa, né? Ser dona de casa que trabalha um monte também, né? Mas independente disso, né? Um autoconhecimento é uma cura para a vida. A gente estruturou de uma forma, né, que a gente primeiro conseguisse olhar para as nossas questões, né, para os nossos emaranhamentos, para a nossa própria história de vida. Então, sim, se alguém está em busca de uma formação em constelação para atuar profissionalmente com isso, esse curso atende, né, as etapas que a gente vai oferecer atende esse percurso. Se é um terapeuta que já trabalha e quer incluir, né, esse modelo de terapia breve na sua prática, também atende. Mas se é uma pessoa que não deseja de forma alguma trabalhar com essas áreas, mas que percebe que tem algo a mudar, né? Percebe que no trabalho que desenvolve hoje não consegue visualizar muitas soluções, muitas saídas, que acha que tudo, né, tá ruim, que não está funcionando direito, ou se é alguém que está lutando contra algum comportamento, contra algum vício, com alguma coisa, se é alguém que quer ter filho e não consegue, por exemplo. Então, se tem uma insatisfação, se tem uma. Aí você pode dizer, ah, mas se tem uma insatisfação, eu podia fazer terapia, né? Podia também, mas uma coisa não anula a outra. O curso, ele vai te dar um suporte para você ir transformando esse teu conhecimento, essa tua interação com a vida a partir desse lugar do conhecimento sistêmico, né? Do pensamento sistêmico. Então, uma coisa não anula a outra, né? É como se você precisasse ir para o pronto atendimento porque você está com a coluna travada e depois você tem que fazer coisas ter que aprender a lidar com esse problema de coluna, ajustando tua postura, evitando pegar peso. Então esse curso vai te ajudar nesse processo, né? E Uhum. vai te dar bagagem para você lidar com a vida, né? Como um todo. E é essa que é a grande sacada. Bom, depois, o que vai acontecer com isso, né? Por exemplo, a Marcinha, que hoje tá aí só no suporte técnico, hoje ela não entrou na live, ela só até eu já vi que ela botou, pessoal, pode mandar perguntas aí. Então, pessoal, pode mandar perguntas. É a Márcia que tá aí ajudando a coordenar essa live, tá? A gente tem mais aí uns minutos, se alguém quiser mandar algum questionamento, tanto sobre o curso, pensamento sistêmico, constelação, que linda, pode mandar, tá? Mas quando nós organizamos isso e estamos ainda organizando, porque tem alguns professores que não batemos o martelo ainda com datas e tudo, foi trazer vários professores, né, com a expertise dentro da sua linha,
né? Cada um na área do direito, na área da veterinária, na área da pedagogia, a expertise de mãe, por exemplo, eu e o Adamo, né, somos os coordenadores pedagógicos do curso, né? A Márcia, que é a proprietária da Casa Verde, que está ancorando toda essa estrutura. Mas, por exemplo, tem um módulo que chama O Sucesso Tem a Cara da Mãe. E tem a cara dessa live aqui, né? Já fiz outras formações, essa tá incrível, linda. O sucesso tem a cara da mãe. Começamos essa live falando sobre dinheiro, matéria, maternar, né? O primeiro grande sucesso que nós temos é nascer, né? E quem tá lá dando o seu sangue e seu corpo para que isso aconteça é a nossa mãe. Então, por exemplo, o módulo mãe, nem eu, que não sou mãe, nem o Adamo, poderíamos dar esse módulo, né? Porque nenhum de nós dois é mãe. O Adamo é pai, né? E eu não gestei nessa encarnação. Então, tem a Prof. Sheila, que é uma prof amada, né? Um beijo especial para a Prof. Sheila, que é a Sheila Ortiz. Depois, devagarinho, a gente vai estar divulgando todos os professores de cada módulo. Meu primeiro módulo mãe eu fiz com ela. Acho que tu também, né, Marcinha? Fez o primeiro módulo mãe com a Prof. Sheila. Então, cada professor, dentro da sua expertise, vai dar o módulo. Então, dividimos ele em 3 etapas, com vários professores, né? Serão encontros mensais, um final de semana por mês, dividido em 3 etapas de 6 encontros, né? O total são 18 encontros, aonde a pessoa pode se matricular apenas para uma etapa e depois decidir se vai querer continuar a próxima. É possível também fazer módulos únicos, né? Hoje teve uma menina lá no Prana que falou: vai ter módulo de pedagogia sistêmica, né? Eu ouvi falar sobre esse negócio de quem leva para a escola é o pai, quem busca é a mãe. Enfim, sim, vai ter um módulo de pedagogia sistêmica, módulo de sexualidade, né? Que a sexualidade, a forma com que a gente lida com essa energia tão incrível. E outros tantos módulos. Então, o que é o importante? Quem estiver assistindo essa live, tiver interesse em receber mais informações sobre a formação completa, ou das etapas, ou dos módulos. Quero olhar que módulos são, como vai ser. É só entrar em contato, né? Ou com a Marcinha na Casa Verde, com o Adamo, comigo, e a gente passa todas as informações. Até porque nós estamos organizando, né, Adamo, uma aula para essa galera. Conta aí. Isso, a gente vai ter uma aula gratuita, né? Então, vai ser gratuita pelo Zoom, onde a gente vai compartilhar um pouco da teoria do pensamento sistêmico, onde a gente vai deixar aberto para discutir, para tirar dúvidas, mesmo sendo aula gratuita, como é pelo Zoom, é em um ambiente restrito, né? Então, é muito importante que você se inscreva, fique atento aqui nas redes sociais da Casa Verde, que a gente vai liberar a forma de você se inscrever, né? Mas é simples, preencher um formulário, deixar os seus contatos, né? Porque aí a gente vai ter um momento de aula mesmo, né? Optamos pelo formato online por estarmos em cidades diferentes e também por terem pessoas, né, em cidades diferentes que querem fazer a formação. Então, a gente vai reunir, vamos fazer esse encontro para compartilhar um pouco, né, da nossa jornada, do nosso conhecimento também, para a gente conseguir trabalhar esse conhecimento na prática e já fazer quase aí que uma prévia, né, da formação, né? Quase uma aula inaugural, assim, para a gente pausar aqui, já para a gente se encontrar um pouco, né? Uhum. Então fique atento, em breve sai aí formas você, até porque vai ser daqui a pouco, né? Daqui, acho que próximo, no início de junho, né? Primeira semana de junho, a gente já se vê. Primeira semana de junho, por quê? Porque a formação, o primeiro módulo, já é no dia 18 e 19 de junho. Então, a gente vai fazer essa aula já no início de junho para organizar a turma que começa em junho. Quem já está assistindo aí, eu quero participar dessa aula, já pode mandar, ou se tem o meu WhatsApp aí, o do Adamo, da Casa Verde, ou nos chamar
aqui no Instagram também, dizendo, ó, eu quero participar do dia dessa aula, tá? É a única aula, via de regra, que vai ser online, porque o nosso curso é 100% presencial. Nós temos planos, né, Adam, conforme for a egrégora da turma, né, o campo que vai se formar da turma, de fazer alguns encontros online, mas mais para discutir a teoria, partes do livro, os contos do Hellinger, né? Então, essa é uma parte que aí vai ser opcional de fazer ou não, né? Conforme for o grupo, mas o curso é 100% online. É só essa aula, que é uma aula que possivelmente vai ser dia 6, né? A gente tá... Depois vamos divulgar aí, por isso que se sentir o chamado, já entre em contato conosco para receber a informação do dia e do horário que vai acontecer, porque ela vai ser gratuita, entretanto, é necessário se inscrever, tá? Outra coisa Tam- bem importante que eu e o Adamo queremos passar aqui nessa live, e a Marcinha também, que está aí no suporte técnico, é que nas nossas experiências em constelação, informações, né, ou a forma até que a gente aprendeu e que hoje a gente percebe, nós batizamos o curso com o nome de fenômeno, né? Porque foi isso que o Hellinger percebeu. Ele percebeu o fenômeno nas famílias, o fenômeno de tudo aquilo que nos rodeia. Então, muitas vezes a gente fala, o que é esse tal de campo que a galera da constelação fala? O que é esse campo de informação, esse campo morfogenético, né? E esse campo é o que mostra toda a informação. E a informação, ela está o tempo todo para todo mundo. O primeiro módulo já é a percepção de campo, aonde nós vamos, durante toda a formação, construir. Então, já na primeira aula, a gente vai trazer essa forma do pensamento sistêmico, né? E como a gente começa a perceber o campo, né? Esse formato de percepção. Por quê? Aprenderemos sim técnicas, cada professor na sua expertise, na sua forma de lidar com a constelação, mas por que que a gente sentiu que é uma necessidade hoje de perceber o fenômeno? Porque foi assim que o Hellinger batizou, né? A ciência do fenômeno. Então, nós percebermos que o meu corpo, no formato que ele tem, na forma com que eu uso meu cabelo, o tipo de roupa que eu gosto, as cores da minha roupa, tudo isso tem um campo de informação que passa muitas vezes despercebido e que a gente nem atina de olhar para isso, né? Mas que inconscientemente nós lemos o campo sempre. Também é importante ressaltar, né, Fernanda, que caso tenha algo específico que você queira conversar com a gente, ou que você queira compartilhar para que a gente chegue a uma forma, né, adequada para a tua participação, é muito importante que você nos acione, né? Então, nós temos conversado aí individualmente, né, sobre formas de parcelamento, formas de pagamento, né? Porque, inclusive, isso é uma das ordens de ajuda, né? Essa ideia da gente contribuir, ajudar na esfera do ajudado, né? Então é importante que a gente consiga entender as demandas de cada um para que a gente possa ir conversando e alinhando a melhor forma, né, da tua participação, né, de efetivar a tua participação nesse encontro, se é que você sente esse chamado de participar, né, desse grupo. Sim, isso mesmo. Então, sentindo, né? Nossa, quero fazer parte, gostaria, né? Como eu posso fazer? Entra em contato mesmo com a gente conversa, né? Estamos abertos. Quando o Adamo falou sobre ordens de ajuda, é uma das teorias da constelação familiar, né? Onde a gente pode entender o nosso lugar como adulto, o que nos cabe mediante as situações e os nossos arquétipos, né? Os nossos arquétipos de super-herói, de vítima, e muitas vezes a gente quer dar algo que a pessoa não quer receber, né? Às vezes a gente quer dar algo que não tem para dar. Então, sentindo o chamado, nossa, como eu gostaria de melhorar a minha vida, como já ouvi constelação e me chamou atenção, como eu gostaria de talvez trabalhar com isso, como eu gostaria de aliviar esse rombo que tem no meu peito, esse vazio, né? Essa sensação de vida fora de fluxo. Tem uma sensação
que eu gosto de compartilhar, que eu tentei trazer em palavras algo que eu sentia antes de ter virado esse movimento sistêmico na minha vida. Era a sensação de que a minha vida, olha só, não sei se eu vou conseguir botar exatamente em palavras, né? Mas era a sensação que a minha vida acontecia em algum lugar e que eu não estava dentro dela. É como a sensação que eu tinha que eu procurava a minha vida e que eu não achava ela. Hoje, desse lugar, eu olho e percebo aquela situação. Não que realmente eu tivesse essa consciência naquela época, né? Mas uma sensação que a minha vida estava em algum lugar e que eu não estava dentro dela, eu não estava vivenciando ela, né? Então, essas sensações que a gente nem percebe, que foi o que o Hellinger falou sobre a alma, né? Então, ocupando um lugar lá de marido da mãe, de mãe dos irmãos, de irmã de uma amiga, né? É claro que a gente não está vivendo a nossa vida, está totalmente fora de lugar, fora de fluxo. E outra coisa importante, Adamo, que tu falou que eu quero falar aqui nessa live, que estamos chegando no nosso tempo já, é sobre esse julgamento que a gente fala, que na constelação falamos de exclusão, né? Então, onde a constelação, ela agrega, né? Ela conecta essas partes fragmentadas, onde inclui. O que seria essa exclusão? Olha só, toda vez em que a gente julga, a gente exclui. E nós carregamos uma visão um pouco distorcida sobre julgamento, porque nós pensamos que julgamento é quando a gente diz que algo tá feio, que a pessoa é chata. A gente olha para o julgamento numa conotação apenas negativa. Só que o julgamento também é quando eu digo que alguém tá bonito, que alguém é querido, que alguém é legal, também é um julgamento, né? Então, foi engraçado na outra live, quem assistiu aí, quem não assistiu tá salvo aqui no Insta da Casa Verde, onde a gente fala legal pra quem, né? Feio pra quem? Essa é uma das coisas que a gente pode começar a perceber já no dia de hoje. Então, que nós possamos, cada um no seu tempo, respirar, perceber, será que eu tô querendo ser uma pessoa tão legal assim? E o que que eu tô excluindo? Se eu tô dizendo que aquela pessoa é só bonita, eu excluo todo o resto dela. Se eu digo que aquela pessoa é querida, eu excluo a sombra dela, né? Assim, quando eu digo se alguém não é legal, eu excluo todas as características positivas dessa pessoa. E com quem principalmente nós fizemos isso na estrutura psíquica, né? Com o pai e a mãe. Porque quando eu digo algo para o masculino, independente de quem seja, e para o feminino, independente de quem seja, eu vou no meu padrão psíquico, que vai estar ligado a essas duas figuraças que por alguma razão são nossos portais aqui, né? E É o quando nós primeiro entramos... que a gente tem, né? Oui. E é o primeiro contato que a gente tem, né, na nossa vida. Uhum. Então, perceber que muitas vezes a gente exclui, sim, o pai e a mãe, julgando, rotulando, né? E quando a gente exclui tudo que chega desse lugar, né? Não vou excluir o meu pai só no sentido de que um pai é agressivo, um pai... Eu não excluo isso, eu excluo toda a força que chega dessa minha metade, desse meu processo, né? Ei? É isso, Fernanda. Acho que falamos sobre tudo que tínhamos organizado. Claro que ainda temos bastante o que falar, né? Então, quem quiser continuar ouvindo a gente, se prepara aí para a aula, a primeira aula, né? E quem quiser, além de nos ouvir, conviver com a gente nessa jornada. Sim, ó, conteúdo vai ter, técnica vai ter, experiências vão existir e geralmente também tem muita risada e diversão, não no sentido de brincadeira, né, de piada, não é um show, mas a gente procura, né, entregar de forma leve aquilo que a gente aprendeu e que transformou as nossas vidas também. Sim, a ideia é que tenha lugar para todas as emoções, né?
Que a gente possa experienciar todas de um lugar seguro e tranquilo. Tem alguém mandando uma... Queridos, ano que vem vou estar com vocês no curso. Ah, que lindo! Estaremos à tua espera. Carmen, um beijo também. Ivone. Então tá. A live fica salva. Nós Sim. seguimos à disposição. Aqui no Insta da Casa Verde. Nós seguimos à disposição. Nos chamem, tá? Sentiu o chamado de querer saber um pouquinho mais. Sentiu o chamado de fazer um final de semana, né? Vamos falar uma frase super, hiper, mega sistêmica, né? Tá sentindo o chamado em fazer parte disso? Nos chame, né? Venha fazer parte de uma vida diferente, da vida do teu lugar, com aquilo que te cabe mediante as situações. Finalizo, Adamo, falando, se tá pesado, não é teu. E agradeço, Fernanda, agradeço também a Márcia, né, por ter dado aí o suporte na live pra gente e estar conosco nessa caminhada. E em breve faremos outros movimentos como esse. Um abraço, Fernanda. Até amanhã, né? Chega aqui amanhã. Até amanhã. Amanhã eu tô aí em Poder São Paulo saber. também. Bom, Beijo, beijo a todos. tchau. Tchau, beijo, Marcinha, linda. Tu que fecha aí, né, Adamo? Sim, vou fechar.